Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de iniciar a nossa aula, vou dar aquele recado que você já conhece, que é para você entrar no Class, fazer a atividade que está postada para você garantir a sua presença. O conhecimento e a presença são coisas importantes para a gente conseguir aí encerrar o ano. Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo a nossa aula pela TV ou pelo YouTube, peço que você entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que os professores estão disponibilizando para você fazer. Você vai até a escola, pega a sua atividade, leva para casa, responde e depois devolve para a escola para que seus professores façam a correção. Fazer a atividade é uma forma bem interessante de você perceber se você está aprendendo aquilo que nós temos transmitido para vocês aqui no Aula Paraná. Dado o nosso recado, vamos para os nossos objetivos de hoje. Olha só, relembrar as características do gênero poema. Na aula passada nós falamos sobre esse gênero poema, trabalhamos bastante esse gênero poema, e hoje a gente vai relembrar essas características. Refletir sobre o contexto de produção, lembrando que pensar nesse contexto de produção é sempre muito importante. Ler e interpretar poemas e reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Lembrando que a mesma palavra, dependendo do contexto, pode ter sentidos diferentes. Por isso que é importante a gente perceber ali, naquele contexto, aquela palavra, qual é o sentido que ela está transmitindo. Para nós começarmos, trouxe para vocês um quiz já com um poema. Porque quando a gente fala de poema, às vezes a pessoa pensa ali naquele poema que ele tem os versos, depois separado por estrofes. Nós vimos na aula anterior que não necessariamente precisa ter as estrofes, não é obrigatório o uso de rimas. E esse poema que eu trouxe para vocês, além dele ter a parte escrita, que é o texto verbal, ele também tem algo visual. Eu consigo perceber alguma coisa neste poema. E o poema diz assim: o infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos seus olhos me faz encontrar, e assim por diante. Olha que interessante. E agora, o texto, esse texto, como que eu vou entender o que ele está passando? O que eu entendo? Letra A, os olhos do amor. Será que está passando ali essa imagem? Será que significa os olhos do amor, já que eu tenho olhos e também tenho amor? Depois, é o infinito ou será que é o encontro que acontece? Porque ele tem aqui encontrar. Então, o que será que acontece nesse poema? Então, eu tenho que pensar duas vezes. Primeiro, no texto que está escrito e depois na imagem que esse poema está me passando. Tenho como resposta o quê? O infinito, porque eu percebo ali o símbolo do infinito. Então, eu tenho ali essa leitura que poderia ser infinita, como vocês perceberam. Então, é isso que eu tenho. Eu tenho o infinito. Infinito de quem? Infinito dos olhos ali. Olha só, encontra o infinito. Olha que bem pensado esse poema. Então, quando nós falarmos de poema, nós não vamos falar necessariamente daqueles que estão separados por versos e estrofes. A gente precisa saber que existem outros poemas tantos, ok? Nós vamos falar do soneto de fidelidade. Possivelmente vocês já conhecem esse poema. É interessante que a gente já conheça, por quê? Porque quando nós fazemos leitura, a mesma leitura do mesmo poema algumas vezes, a gente começa a perceber o quê? Outras leituras possíveis para aquele mesmo poema. Então vamos lá. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Então, vocês já perceberam que eu tenho o quê? Eu tenho duas estrofes que estão separadas com 4 versos cada uma delas. E quando eu tenho estrofes com 4 versos, as duas primeiras com 4 versos, as duas últimas com 3 versos, eu vou ter o quê? Um soneto. Nós já falamos bastante de soneto, então
é interessante você sempre ter essa ideia do que é um soneto, o que faz um soneto e também, claro, que neste caso aqui nós temos as rimas parelhas, lembram? Nós trabalhamos essas rimas. Primeira atividade que nós vamos fazer é sobre a primeira estrofe. Então eu vou pedir para que vocês releiam a primeira estrofe do poema e respondam. Temos nesse trecho um sujeito lírico que versa sobre o cultivo do amor ou da pessoa amada. Localize nos versos o modo, como que isso acontece. Depois, o tempo, quando que isso vai acontecer. E a intensidade, o quanto que isso acontece. Vou dar um tempo para você localizar essas informações no poema e eu já volto. Então, conseguiram encontrar essas informações nos versos? Vamos reler os versos? Olha só. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. E as perguntas? Como que acontece? Quando e quanto? Olha só, para facilitar. Como acontece? Com tal zelo. Quando que acontece? Sempre. E qual é a intensidade que isso vai acontecer? Tanto. Vai acontecer muito, certo? Então, essas informações que eu tenho nos versos. E a nossa segunda atividade é: o autor faz uso da antítese, figura de linguagem que a gente já trabalhou algumas vezes, para expressar seus sentimentos. Retire do trecho os tá? Versos que comprove essa afirmação. Com que afirmação, professor? Que comprove a afirmação que nós temos uma antítese. Vou dar um tempinho para você localizar, retirar e escrever aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram localizar essa figura de linguagem, a antítese? Você lembra da antítese, aquela contrária, que traz essa ideia contrária? Então, isso que nós vamos pesquisar aqui nos nossos versos. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Então, onde será que eu tenho esse contrário? Em quais palavras eu tenho esse contrário? Trouxe para vocês, ó. E rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Mas por que elas são contrárias? Simples. O riso eu vou entender como alegria. E o pranto, né, o choro, eu vou entender como tristeza. Então eu tenho ali o contrário. Aí embaixo eu tenho o pesar e o contentamento. Vou entender novamente o pesar como tristeza e o contentamento como alegria. E olha que bacana como ele cruza essas informações. Então ele tem alegria e depois tristeza. No verso abaixo ele tem tristeza e depois alegria. Então ele cruza essas ideias. E nós vamos continuar, e se nós estamos falando de soneto, é claro que o último vai ser o quê? Os últimos serão tercetos, ou seja, estrofes de 3 versos. Então vamos lá. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Bonito, né? Esse poema, esse soneto de fidelidade. E agora? Nós vamos reler a última estrofe e vamos pensar. Como podemos compreender o sentimento do sujeito lírico no terceiro verso? Então eu tenho aqui, como que eu vou entender? Eu tenho esse segundo verso, certo? Está marcado aqui para vocês. Mas como que eu vou entender isso lá no terceiro verso? Por quê? Porque o segundo tem ligação com o terceiro. Vou dar um tempo para você reler, pensar sobre isso, escrever no seu caderno e eu já volto. Então, fizeram a leitura desse último terceto, conseguiram compreender esse sentimento que é transmitido. Vamos fazer a leitura? Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, como a gente compreende o sentimento do nosso sujeito lírico? Por quê? Porque nós temos ali a chama, mas depois ele fala infinito, que enquanto dure. Então,
o infinito dura, então se é infinito ele, né, não terminaria, mas ali ele está dizendo que é enquanto dura. Então, como que a gente consegue compreender isso? Olha só, o que nós vamos pensar? Podemos compreender que para o eu lírico, o amor é uma chama. Por isso que nós temos ele ali marcado para facilitar para vocês. E pensando que a chama, né, pode ser a razão, por essa razão, pode não ser imortal. Por quê? Visto que a chama pode ser apagada. Conseguem compreender? Então, olha só, para facilitar ainda mais para vocês. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama. Então, essa chama, a gente vai pensar ali na chama, o fogo mesmo, nós vamos pensar nisso. Essa chama, ela pode ser apagada. Por isso que vai ser o quê? Somente enquanto dure. Então, esse fogo ali, essa chama do amor, vai ser enquanto dure. Então, você vai dar valor a ele, um valor de infinito, enquanto ele tem essa duração, a duração da chama, ok? Para nós continuarmos, eu trouxe mais um soneto para vocês, mas esse nós não vamos trabalhar o soneto inteiro, nós vamos falar somente dessa primeira estrofe. É um soneto de quem? Do Camões, que nós já trabalhamos em aula anterior, então vai ficar mais fácil ainda para vocês compreenderem. Na dúvida, busque no seu caderno, leia novamente o soneto completo para que você possa ver. Olha só, amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então, novamente, nós temos ali o uso da figura de linguagem. Nós não vamos voltar em toda a interpretação desse soneto, porque nós já fizemos isso, mas só para a gente fazer o quê? Uma comparação. Ambos os autores utilizam a metáfora do fogo, olha só, chama, então, o nosso Luís de Camões utilizou o fogo. No soneto anterior, nós tínhamos o quê? A chama, que era também do exercício anterior. Então, no entanto, os sujeitos líricos possuem sentimentos diferentes. Então, agora você vai pensar no sujeito lírico. Você vai voltar à nossa questão anterior, releia o que você colocou como resposta, e pensar. Explique essa diferença de sentimentos. Então, como que é esse sentimento lá do meu primeiro soneto? E como é o sentimento que o sujeito lírico está passando nesse segundo soneto? Você vai fazer essa comparação. Só para facilitar ainda mais para vocês, ó, amor é um fogo que arde sem se ver. Olha só, ali está usando a metáfora do fogo, certo? Vou dar um tempo para vocês fazerem essa atividade aí no caderno de vocês e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram comparar esses sentimentos dos sujeitos líricos? Olha o que eu trouxe para vocês. Em Soneto de Fidelidade, esse que nós lemos completo, temos um sujeito lírico que vê o amor como uma chama que pode ser apagada. Por isso que eu falei para vocês, vejam a resposta do exercício anterior. Essa chama que pode ser apagada. Em Amor é um fogo, esse que nós trabalhamos só uma estrofe, temos um sujeito que enxerga o amor como um fogo que se alastra em grandes proporções, sem indicação de seu fim. Conseguem perceber, então, esses sentimentos? O meu primeiro sujeito lírico, ele pensa nesse amor, nessa chama, esse fogo ali do amor, como algo que pode ser que acabe, por isso que seja infinito enquanto dure. Já
o nosso segundo, ele pensa o amor como um fogo, mas aquele fogo que vai se alastrar, como uma queimada mesmo. Começa pequenininho e vai se alastrando, e se não tomar cuidado, toma conta de tudo, né? O fogo. Então, é assim que nós temos os sujeitos líricos, pensando nesse sentimento do amor. Depois nós temos um outro exercício. Vou pedir para vocês relerem a primeira estrofe e quais são as figuras de linguagem encontradas na estrofe. Nós já estudamos bastante figuras de linguagem, então vou dar um tempo para você pesquisar aí no seu caderno quais foram as figuras de linguagem que nós trabalhamos, escrever quais são as que nós encontramos aqui nessa estrofe e eu volto para a gente continuar. Então, encontraram as figuras de linguagem aí na nossa estrofe? Olha só. Metáfora. Amor é um fogo. Já tinha dito no exercício anterior que amor é um fogo, é uma metáfora, certo? Um paradoxo, né? Aquelas ideias contrárias. Dói e não se sente. Mas então, se dói, como que você não sente? Então, por isso, o paradoxo. Depois nós temos a antítese, figura de linguagem que nós trabalhamos inúmeras vezes. O contentamento, descontente. Então, essas palavras que são contrárias. E depois nós temos a anáfora, que é a repetição. Aparece várias vezes o é, certo? Então, figura de linguagem é bastante importante a gente perceber ali nos poemas. E como que é a estrutura de um poema? Olha só, o poema é um gênero textual escrito em versos. Os versos podem ser regulares, também chamados de versos isométricos, são aqueles que possuem a mesma medida, certo? Então, possuem a mesma medida. Pode ser versos livres. O que são os versos livres? Também chamados de versos heterométricos. São aqueles que possuem medidas diferentes, ou seja, são irregulares. Então, quando a gente pensa em medida, nós vamos pensar ali na métrica, certo? Você vai contar as sílabas ali do poema. Brancos, também chamados de versos soltos, são aqueles que não apresentam esquemas de rimas. Então, eu tenho tudo isso no meu poema. Pode ter rima ou não. Lembra lá no início? Pode ter estrofe ou não. Ele pode ser escrito ali em versos, depois estrofes, ou eu posso ter quantidades diferentes de palavras ou mesmo ali de sílabas, né, dentro do meu poema. O que nós pensamos aqui? Em um poema, as rimas e as estrofes, olha só, as rimas e as estrofes, ambas são obrigatórias, as rimas são obrigatórias e as estrofes não, as estrofes são obrigatórias e as rimas não, podem ou não conter rimas e estrofes. Como eu já acabei de falar para vocês, é claro que é a letra D, que pode ou não conter rimas. Só para a gente relembrar, relembramos as características do gênero poema, refletimos sobre esse contexto de produção, falando de amor, pensando que nós temos dois ali de épocas bem diferentes, lemos e interpretamos poemas, reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e nós também vimos ali as nossas figuras de linguagem. Deixo para vocês conhecerem um livro chamado Antologia Poética do Carlos Drummond de Andrade, que é bem interessante para quem gosta de poema, e também o escritas.org, você encontra vários poemas, e claro, o site do viniciusdemorais.com.br, que é o escritor do soneto de fidelidade. Por hoje, eu fico por aqui, espero vocês na nossa próxima aula e até lá!